Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, conversando com o nosso querido amigo Gilberto Espírito Santo, que fez aniversário semana passada, e foi aquele aniversário assim absolutamente informal, como eu disse no princípio do programa, e que teve inclusive o samba gostoso, que não era só samba, aquela feijoada gostosa e tal. O Gilberto tocando, outras pessoas como o Dedé, o Zé Maria, gente tocando e brincando ali. Uma coisa com pouca gente, mas altamente gostoso e animado. Vocês querem ter uma ideia? Então, prestem atenção, porque foi com o celular, mas com o celular, presta atenção nesta música que nós vamos ouvir agora, nessa ceninha de brincadeira que nós vamos ver e ouvir agora no aniversário do Gilberto semana passada. Vamos lá. Dedé Belo, grande Gilberto. Ok, gostaram? Mas ele é animado, é todo animado. É o Demora Mais Levanta. É o Demora Mais Levanta, exatamente. É, a nossa turma aí. A turminha boa, né? Foi as mulheres que colocaram esse... Foi, Demora Mais Levanta. Mas aí a gente vê o seguinte, olha, a questão é o seguinte, é que a gente começa tocando assim as coisas bem devagarzinho e depois aí pega todo aquele ritmo. Então por isso que botaram para ele de Demora Mais Levanta. Mas funciona, né? Funciona. É o que interessa. Gilberto, me diga uma coisa. Qual é a visão? Você esteve em 3 países, se não me engano. Você esteve em Portugal, estive em Portugal, na Grécia Turquia e na Grécia. E na Grécia. Em qual deles você conseguiu sentir? Qual é a imagem do Brasil hoje? O Brasil de hoje que está passando por essa problemática tão grande. Deu para sentir isso? Deu, porque eu tinha muita gente de língua espanhola, né? Certo. Língua latina. Paraguai, Uruguai, Argentina principalmente. Conversei muito com os argentinos. Tinha gente da Costa Rica, do México, conversamos muito. E todo o pessoal também lamentando que o Brasil, essa potência, né, industrial, essa potência em recursos naturais, esteja entrando naquele mesmo caminho de Argentina, de Venezuela e desses países que estão realmente numa crise muito mais profunda da que nós estamos. O pessoal realmente tem falado nisso e sentido bastante que o Brasil esteja nessa caminhada também, nessa direção. Mas você chegou a conversar com gente que entende do assunto, como você, por exemplo, que tenha um certo receio de nós entrarmos numa situação mais difícil do que a que estamos? O pessoal não conhece, né, obviamente, muito bem o Brasil, conhece mais por notícia, da mesma forma que nós conhecemos também a Argentina, a parte política do país, a gente vê mais em notícia, não é a interpretação mais correta. Mas na hora que a gente começa a trocar ideias, a gente vê que as coisas são
mais ou menos a mesma coisa, né? A essência da crise é mais ou menos a mesma coisa, né? A essência da crise é você distribuir recursos sem ter uma contrapartida, né, em trabalho, né? A essência da crise está em muita conversa, investimentos mal feitos e que não estão dando retorno, né? Porque você faz um investimento em energia, em saneamento, tudo, para que na hora que eles entrem em operação comecem a gerar os recursos. Sem dúvida. Mas se aquilo está paralisado, se aquilo não vai para frente, você não tem recurso de entrada na receita. Lógico. E aí aquela diferença entre receita e despesa começa a se afastar. Exatamente. E chega num ponto que é o que a gente chama de crise, né? Quer dizer, no final das contas, a crise econômica é, na realidade, uma crise mais política que decorre então da crise econômica. Outro dia eu estava fazendo essa pergunta e até escrevi um artigo, postei um artigo sobre isso, que é quem nasceu primeiro no Brasil, a crise política ou a crise econômica? Né? Porque é uma coisa que você realmente fica numa dúvida cruel, mas a crise política contribui muito para que a crise econômica aconteça, não é verdade? Olha, Geraldo, eu vou dar um exemplo. Hoje deve estar sendo, não, está programado e está sendo realizado, né, a 13ª rodada de leilões de bases exploratórias de petróleo e gás, que atinge aqui o estado de Alagoas, o estado de Sergipe. Eu não sei ainda o resultado, porque é nesse momento que está ocorrendo o leilão, mas as nesse momento foi o dia da gravação, foi quarta-feira, para ele entender. Então, o que está acontecendo é o reflexo disso. Então, você tem 266 blocos que estão disponíveis, né, para serem leiloados. Tem 37 empresas, dentre elas as grandes corporações de petróleo e gás do mundo, mas o pessoal está aqui, entre aspas, com dois aspectos fundamentais. Um é que os blocos exploratórios, eles não têm aquela dimensão do pré-sal. Perfeito. São blocos, é preciso ser explorado, mas não tem aquela dimensão. Certo. Então, com o petróleo a $50, como está hoje, é muito diferente de um petróleo a 100, sem dúvida quando o leilão foi idealizado. E as regras do jogo não se modificaram para que fosse atendida a essa nova situação. Muito bem. Né? Então, esse é um fator. Então, as pessoas, as empresas estão receosas de fazer os seus lances. A outra questão é justamente a questão regulatória, né? O empresário, quem vai fazer investimento, ele precisa de segurança jurídica, né? Ele precisa de regras claras, não é? Porque eu vou fazer uma concessão de 20 anos, 30 anos. Exatamente. Eu não posso estar entrando numa licitação hoje que amanhã o governo disse, não é mais assim. Exatamente, não pode. Vai ser assim agora, então... Há que haver credibilidade do que é feito. Tem que ter credibilidade. Claro. Que é uma coisa muito mais importante do que o dinheiro em si. Sem dúvida alguma. Né? A credibilidade. E a outra coisa é a situação financeira da Petrobras. Perfeito. Né? Perfeito. Então, a Petrobras tem participado desses leilões, participando com 36%, 37% de todos os recursos, e agora, salvo engano assim da minha parte, de minha avaliação, a Petrobras não vai dar nenhum lance.
nesses leilões, porque a situação está realmente difícil. Já foi modificado o plano de negócio. E ela tem que tomar muito cuidado na imagem dela com o que ela faz nesse momento. É um momento profundamente delicado, que eu tenho a impressão de que o Getúlio Vargas deve estar se revirando no túmulo, né? Porque quando criou a Petrobras com o petróleo é nosso, com essa coisa tão bonita que a Petrobras virou em termos mundiais, quem de nós brasileiros esperaria que ela chegasse no ponto que chegou? Quem de nós? É verdade. É uma coisa muito séria. Eu estou, inclusive, Geraldo, lendo um livro agora chamado A Maldição do Petróleo. Perfeito. Né? E a Maldição do Petróleo tem alguns recados importantíssimos. Né? O autor do livro, ele mostra que o petróleo, como um recurso natural, que pode ser abundante mesmo, ele pode ter dois endereçamentos da forma como ele é manuseado, como ele é trabalhado. Okay. Ele pode ser um veículo de desenvolvimento, mas ele pode também ser um veículo que solidifique ditaduras. Perfeito. Né? Que ele... que já fez. Hein? Que já fez. Tem vários exemplos. Exatamente. Vários exemplos. Exatamente. Você dizer que, por exemplo, a Venezuela é um regime... Ela foi em cima da ditadura. Excessivamente democrático. Nunca foi. Nunca foi. E foi em cima do petróleo. Em cima do petróleo, exatamente. A Rússia, perfeito, agora, de novo, né? Em cima do petróleo. A outra questão do petróleo é a corrupção. A corrupção, sem dúvida alguma. Porque são recursos de montante tão grandes que não entram na contabilidade nacional, né? Que não é uma relação política entre o Estado e as pessoas que pagam o imposto. Essas pessoas fazem uma cobrança maior. Com o petróleo não é assim. É a mesma coisa, é diferente. Começa a se manusear e os camaradas ficam estanques em relação à sociedade. É por isso, gente, que eu gosto de conversar com meu amigo Gilberto, e quando chega no final de um programa eu fico danado da vida, porque o tempo corre, mas corre célere, é uma coisa impressionante, não é? Mas isso é bom. Eu acho isso muito bom, porque me dá margem daqui a pouco chamar de novo. E a gente continua esse papo. Mas, Geraldo, a gente pode continuar, né, nas nossas tocadas aí, né? Com certeza. A gente continua esse papo. E é uma alegria, um prazer sempre estar aqui com você. Obrigado. Eu aproveito a oportunidade para mais uma vez dizer a você, Gilberto, obrigado pela sua amizade. Muito obrigado mesmo. Obrigado também. Você, sua esposa, vocês moram aqui no coração da gente, no meu de Vanessa. Tem o colega nosso lá do Demora Mais Levanta, né? O Belo, que ele faz assim, diz, ó como meu coração está. Né? Muito obrigado. Obrigado também, Geraldo. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, hein? E ele vem mandando dizer que quer, e a gente vai ficando e vai marcando encontros, os encontros são marcados. Obrigado, gente.